bem-vindos ao Podcast Acadêmico, o podcast das profissões. Oi, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui com a Carol. Muito obrigada pela tua participação. Eu gostaria, então, que tu te apresentasse para quem está nos ouvindo te conhecer. Tá bem. Primeiramente, então, muito obrigada, Sheila, pelo convite. Eu fiquei bastante lisonjeada quando você me convidou, né? Até porque eu acho que a minha história, enfim, acadêmica não é tão chamativa assim, digamos. Mas eu fiquei muito feliz, muito honrada. Então, meu nome é Carolina, eu sou gestora ambiental de formação, eu tenho mestrado e doutorado em ciência e engenharia de materiais, e hoje eu trabalho como servidora pública municipal, como fiscal tributária. Então dá para perceber que nada a ver com a minha formação original, nem um pouco a ver com o plano que eu tinha para minha vida. E por que, então, começa nos contando por que tu escolheu a tua graduação, para entender um pouco como é que foi esse caminho. Tá, assim, eu, como qualquer adolescente, né, com 17 anos, estava perdida na hora de fazer vestibular, e eu não sabia muito bem para que lado atirar. Eu sempre gostei muito de biologia e química, então eu achei que a área ambiental ia ser algo que ia atender, né, as minhas expectativas para uma formação superior. Mas aí no primeiro ano do vestibular eu não passei, e as condições financeiras, então, da minha família também não me permitiam fazer uma universidade particular, então eu tinha que ir para a pública. Como eu não passei, eu fiquei aquele primeiro ano, né, no limbo, tentando estudar um pouco, enfim. E aí, então, no segundo ano que a minha ideia era fazer o FSM, e eu descobri o IFSU, em Pelotas, que é, na minha cidade, né, no interior do Rio Grande do Sul, a gente não escuta muito falar dessas universidades mais ao sul do estado. E aí eu disse, nossa, mas tem gestão ambiental aqui, vamos ver o que dá, né? E na minha época, então, ainda não tinha o Enem, né? Então eu fui até Pelotas, eu fiz o vestibular, eu gostei da cidade, e quando eu passei, eu até desisti de fazer vestibular para os outros cursos que eu tinha me inscrito, né? Eu fiquei só ali na gestão ambiental, e foi uma decisão muito acertada na minha vida, assim. É um curso que eu amo até hoje. Eu acho que se fosse hoje, eu talvez teria escolhido outra coisa, mas, claro, baseado no conhecimento que eu tenho hoje. Então, na época, eu não tinha como saber. Mas eu não sou frustrada de maneira alguma por ter escolhido o curso que eu fiz, até porque se eu tivesse sido frustrada, eu teria desistido no meio, coisa que não aconteceu, né? E como é que foi o teu período de graduação? Como é que foi teu curso, as atividades que tu desenvolveu, os projetos que tu participou, se tu fez estágio? Sim, foi um período muito positivo, assim, para minha vida. Até porque quando tu sai né, da escola, tu é uma criança praticamente. Então foi um período de muito crescimento pessoal para mim. Até porque eu fui morar numa cidade a 500 quilômetros da minha cidade natal. Eu estava longe de todo mundo, eu tive que aprender a me virar sozinha, eu tive que aprender a cozinhar arroz, sabe? Então, assim, além da questão do conhecimento em si, para mim, pessoalmente, foi um período de grande crescimento. E a minha turma desde o início foi muito pequena. A minha turma originalmente tinha 20 pessoas e já no primeiro semestre caiu para 10. Então, desde o início da faculdade foi uma turma muito pequena, nós éramos muito unidos. E o IFSU, ele tem essa fama assim de ser muito puxado, né? Quem faz técnico lá sempre fala, e para graduação não é diferente. Então, assim, eu vejo hoje que talvez faculdade não seja para todo mundo, né? Nem todo mundo tem esse perfil do meter a cara nos livros e ficar estudando enlouquecidamente e ignorar todo o resto da vida que tu tem, ignorar família, ignorar amigos, ignorar amores, enfim, e sentar e estudar. Por sorte, esse é o meu perfil, né? Então eu me dei muito bem, e tanto que no meio do curso surgiu a oportunidade de eu fazer iniciação científica. E eu confesso que no início, a minha atração pela iniciação científica era a bolsa, não era necessariamente a pesquisa, né? Mas eu me encontrei ali, sabe? Eu vi que era uma coisa que eu gostava muito de pesquisar. Então foi bem legal, foi um ótimo período da minha vida. Ai, que bacana. Eu estudei no IFE também de Pelotas e eu acho que foi bem puxado, mas eu aprendi muito, porque eu, pelo menos, eu não sei nos cursos de graduação, né? Porque eu fiz técnico, mas era muito prático, uma coisa que eu acho que a faculdade não tinha. Eu botava muita mão na massa. Foi assim também na tua graduação? Eu confesso que eu esperava mais prática, mas assim, nos cursos que eram muito pautados em prática, a gente teve bastante mesmo. Porque assim, a gestão ambiental, ela tem vários cursos sob esse guarda-chuva, né?
Então, tem cursos de gestão ambiental que são mais voltados para a parte administrativa, uma parte de produção mais limpa, né? E tem os cursos que são mais voltados para química mesmo, para o tratamento de resíduos. Lá no IFE é esse voltado para o tratamento de resíduos. Então, todas as minhas disciplinas específicas dessa questão de tratamento, eu tive muita prática. Ai, que bacana. E É. daí foi nesse momento que tu tinha comentado da iniciação científica que te deu um estalo assim para fazer mestrado? Como é que foi esse processo? Foi. Assim, eu nunca pensei em entrar na faculdade para ser professora universitária, tanto que assim, a minha experiência com professores era com os meus professores do ensino médio. Eu pensei, meu Deus, como é que eles aguentam, sabe? Esse bando de aluno chato. Mas lá dentro da iniciação científica, eu comecei a gostar muito da pesquisa. E hoje em dia, no país, infelizmente, existem muitos poucos cargos de pesquisador dentro de empresas, né? Dentro de indústrias. Hoje, se você quer ser pesquisador no Brasil, você meio que obrigatoriamente tem que ser professor universitário. Então, como eu gostei da pesquisa foi uma linha que eu pensei em seguir, né, na minha vida profissional, eu decidi que eu seria professora, então, para poder seguir com a pesquisa. E por que tu foi fazer então um mestrado na engenharia de materiais? Bom, primeiro porque tinha disciplinas na graduação que eram mais voltadas para essa parte do design de material dentro de produção mais limpa. Então, assim, como você torna um processo de produção mais sustentável, uma das linhas é mudando o material, né? Então, foi ali que eu tive o primeiro contato com materiais. Aqui vale dizer também que o meu marido, ele é engenheiro de materiais, eu conheci ele em Pelotas, né? Então, como eu já estava inserida dentro desse mundo da materiais através dele, eu vi que era uma área que me atraía muito. Quando eu terminei a graduação, quando eu estava terminando, na verdade, que eu estava pesquisando programas de pesquisa, então, para ver aonde que eu ia fazer o mestrado, eu confesso que o pessoal pesou na minha decisão de ficar em Pelotas. Eu quis ficar em função do meu marido, né? Eu não quis me afastar dele naquele momento. E eu prestei, então, a seleção para o programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFPEL. Mas antes, eu entrei como aluna especial, né? Antes de eu entrar como aluna regular, eu entrei como aluna especial, porque no meu período de graduação, eu tive uma greve. Então, quando eu me formei, era abril. E aí, lógico, né? As seleções ou são no final do ano ou no meio do ano. E eu terminei exatamente naquele meio. Então, junto dos meus últimos meses de graduação, eu entrei em contato com o professor Sérgio Cava, que depois foi virar o meu orientador de doutorado, não foi nem de mestrado no primeiro momento, e eu pedi para ele se ele me autorizava, então, a assistir algumas aulas de ciência dos materiais, que é a disciplina básica, né, de materiais, até para que eu pudesse me preparar para a seleção. Ele autorizou, então, no primeiro semestre, né, enquanto eu terminava a graduação, eu já estava como aluna especial lá do programa, e aí então depois no meio do ano eu fiz a seleção e fui aprovada, que aí eu entrei como aluna regular mesmo. Ai, que legal. Que diferente, né? Como que a jornada vai indo. E como é que foi então o teu processo de mestrado e doutorado? Foi bem legal, assim, foi realmente assim. Claro que eu sabia que ia ser puxado, porque eu já tinha essa experiência no IFE, eu já tinha experiência com a pesquisa, mas assim, é um negócio que tu não consegue colocar em palavras, assim, o quanto é tu abdicar de fim de semana, eu ia para lá à noite, eu ia no fim de semana, durante a minha graduação, eu tinha um experimento que era de 40 horas, e eu fazia ele 8 horas por dia, do lado de um sistema que eu não podia deixar nem por 5 minutos, porque ele envolvia um fluxo de água, então, como ele não estava muito bem regulado, eu tinha que ficar lá. E isso, então, já me deu uma preparação, e no mestrado foi a mesma coisa, né? O meu mestrado eu fiz dentro do Laboratório de Química Orgânica, com o professor Cláudio Pereira, e eu trabalhava tentando desenvolver um biodiesel baseado em algas, em lipídios oriundos de algas. E lá também eu tinha um esquema desse que eu tinha que ficar filtrando os meus experimentos, aí o filtro entupia porque estava muito viscoso. Então, assim, fazer iniciação científica e fazer pós-graduação experimental é um teste de paciência. Porque, assim, eu não posso botar num número a quantidade de vezes que eu pensei em jogar tudo pro alto e desistir, assim.
você tem que aprender a lidar com a frustração de uma maneira muito forte, porque é frustração em cima de frustração, assim. Com certeza. É um processo bastante demorado, né? Ficar ali esperando os materiais, não digo a pesquisa, assim, o produto, sei lá, ficar pronto. Sim, e assim, você se confronta com ler artigos, que é um tipo de leitura muito diferente, né? Muito técnico, a maioria das coisas é em inglês. Então, é uma coisa que tu tem que acabar desenvolvendo, né? A habilidade de ler em inglês ao longo do período é uma coisa que tem que ter, não adianta fugir, vai ter que ter, sabe? Então, termos em inglês, aí tu não sabe, aí tu vai pesquisar, e como é um termo técnico, às vezes não tem uma tradução literal, assim, é bem Várias puxado. coisas, né? Imagina. Né? Exato. E nem sempre dá certo, né? Aí tem que Não, voltar nem a sempre dá estudar de certo. novo. É Isso. complicado. E Aí, assim, a evolução... Ah, desculpa, eu ia falar. não, pode continuar. Aí eu ia dizer que, então, a evolução do mestrado para o doutorado foi uma coisa natural, né? Que era uma coisa que eu já Sim. queria fazer. Eu quis me manter dentro desse programa. Eu poderia ter ido para outros, mas eu continuei até porque quando eu ingressei no mestrado não existia doutorado ainda, né? Ali na UFPEL. Mas, durante o meu período, abriu. Só que as seleções do doutorado eram só no início do ano. Naquela época, eu não sei como é que está hoje. E como eu entrei no meio do ano, o encerramento dos meus 2 anos ia dar no meio do ano de novo. E eu disse, não, eu vou fazer a prova do doutorado e se eu passar, eu vou defender antes. Só que assim, eu fiz a prova e eu fui aprovada e os meus experimentos, assim, ó, tava tudo dando muito errado, sabe? Eu tive que repensar o meu mestrado, eu tive que fazer toda a minha pesquisa meio que de novo em um período de 3, 4 meses, mas deu certo. E, assim, eu tive outro empecilho no meu caminho, que o meu orientador de mestrado não iria orientar doutorado. Então, eu tive que trocar de orientador. Foi nessa oportunidade que eu conversei com o Cavo de novo, que foi o professor que foi a minha porta de entrada, né, para o programa. Conversei com ele, eu disse para ele que eu tinha uma ideia, ele topou me orientar, e aí a gente foi, né? Demos as mãos e fomos junto, então, no meu doutorado. E que área que foi o teu mestrado? O meu mestrado foi dentro da área de biomateriais, então nesse programa a gente entende como materiais que atendam a propósitos médicos, né? Então, por exemplo, fazer uma prótese, né? Realmente para uma coisa para ser aplicada no corpo, mas também tem a linha de biomateriais que seriam materiais ecológicos, né? Então, eu entrei dentro dessa parte de biomateriais justamente por trabalhar com o biodiesel oriundo de lipídios de algas. Porém, no meu doutorado, como eu troquei de orientador e troquei drasticamente de pesquisa, eu comecei a trabalhar com materiais cerâmicos para fazer novas células solares. Nossa, bem diferente. Então, assim, tudo que eu pesquisei, a graduação foi uma coisa, o mestrado foi outra, o doutorado foi outra. E meio que isso é comum para minha vida, porque desde o ensino médio eu sempre senti muita aptidão por muitas áreas e eu nunca soube muito bem para onde correr, sabe? Então, isso meio que acabou se repetindo na minha vida como pesquisadora. E como é que foi, então, trocar de área drasticamente no doutorado? Como é que foi esse processo? Porque o doutorado é de 4 anos, né? Então, um tempo bem mais Sim, longo, tudo mais de é, pesquisa, enfim, estudos. foi trabalhoso, né? Porque eu tive que começar a pesquisar um assunto do zero, era um assunto que eu não tinha domínio absolutamente nenhum, mas eu me encontrei, eu gosto muito de materiais cerâmicos, mas eu tive que enfiar a cara nos livros e não tirar, né? Durante muito tempo. Ter que aprender tudo do zero de novo, é como se eu estivesse começando uma graduação toda do zero, porém sem todo um suporte de professores, né, que na graduação tu tem, e no mestrado e no doutorado tu meio que é deixado livre. Então, de novo, eu falo aqui que eu acredito que esse caminho não é para qualquer pessoa, Sim. muito embora eu acho que muitas pessoas que não têm essa aptidão possam se dar bem. Mas isso vai acontecer, claro, devido a muito esforço que aquela pessoa vai empregar, né, nessa jornada. E no meu doutorado aconteceu uma coisa muito legal, que foi a oportunidade de fazer doutorado sanduíche, né? 1 ano do meu doutorado eu fiz no exterior, então. E como é que foi esse processo, assim, desde tu já sabia que queria ir, apareceu a oportunidade, como é que foi se aplicar também e ser aprovada? Foi meio que
meio que inesperado, não, foi completamente inesperado, né? Eu até converso com meu marido hoje que a gente estava na minha cidade, eu vim visitar os meus pais num feriado, e a gente ia voltar em um dia X, e a gente acabou voltando 2 dias antes. E nesse período de 2 dias que eu não estaria em Pelotas, e eu estava, eu conheci o meu orientador no exterior, né? O professor Antônio Feteira. Ele é português e ele trabalha na Sheffield Hallam University, na Inglaterra, né? Na cidade de Sheffield. E ele veio para o Brasil porque ele era professor visitante do programa Ciências Sem Fronteiras. Ele veio, então, em parceria com a URGS, e devido aos contatos que o Cava tinha, então, na URGS, ele acabou trazendo o professor Feteira para a UFPEL, para alguma série de palestras. Foi ali que eu conheci ele, e ele me convidou, então, a submeter um projeto, né, de bolsa para o governo federal, para trabalhar com ele, então, lá na Inglaterra. E foi o que eu fiz. Eu escrevi um projeto, né? A gente tem que agilizar uma série de documentos, então, né? E um deles é o projeto. Eu escrevi esse projeto, então, com a anuência do Cava e do Feteira, submeti para o governo e eu acabei ganhando uma bolsa do governo federal, né? Pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que hoje, infelizmente, não existe mais. Ah, que bacana, hein? Então, tu ficou um É. ano estudando fora. Fiquei um ano estudando fora. Estudando, a gente diz estudando, mas na verdade eu não Sim. assisti nenhuma aula, né? Uhum. Sim. Essa questão do assistir aulas era de quem ia para o programa Ciências Sem Fronteiras na graduação, né? Eu, como já ia para pós, eu fui como uma pesquisadora visitante mesmo. Mas também a universidade de lá, acredito eu, que é outra estrutura, né? Outros Nossa, equipamentos e deu é um um up, né? sonho se tornando realidade, assim. Eu espero que um dia o Brasil valorize a pesquisa, né, e a educação no nível que eu vi essa valorização lá fora, assim. É coisa de que o meu 1 ano fazendo experimentos lá, eu não teria conseguido fazer a quantidade de experimentos que eu fiz em 4 anos aqui no Brasil. Ah, imagino mesmo. E o que que tu acha que te agregou ter feito esse doutorado sanduíche? Eu acho que, assim, claro que a nível profissional, né, você conhecer como uma outra universidade funciona, como as pessoas trabalham. Eu tive contato com muita técnica, então, assim, eu operava o raio-x, eu operava o microscópio, eu operava o Raman, eu tive que aprender a operar tudo isso, sabe? E aí eu tinha o meu resultado em mãos, eu não sabia o que aquilo significava, então eu tinha que correr atrás. Nessa questão profissional foi extremamente enriquecedor, claro, mas eu acho que o maior enriquecimento que eu tive foi a nível pessoal mesmo, porque eu conheci muitos lugares, isso que eu nem viajei tanto assim, né? Eu estava mais pesquisando mesmo, eu estava mais dentro da universidade. Mas, assim, eu conheci muitos lugares legais, eu conheci muitas pessoas legais, eu conheci culturas diferentes, assim, eu conheci pessoas do Iraque, de Malta, sabe, canadense. O que eu menos conheci foi britânico lá, mas, assim, pessoas de todos os lugares do mundo, e aí tu vai conversar, cada um tem uma experiência, assim, é muito legal, é realmente uma experiência que eu gostaria que cada pessoa no mundo pudesse ter, e eu, né, eu e meu marido, a gente tem esse objetivo pessoal hoje, que é morar no exterior. Não necessariamente na Inglaterra, que é um lugar que eu adoraria voltar, mas a gente quer poder, né, dar para nossa filha a experiência de estar no exterior, assim como a gente teve a oportunidade de ter. Ai, que bacana. E uma curiosidade, como é que foi em questão da língua? Tu já sabia, já dominava? Tu aprendeu lá? Como é que foi? Eu já fui com um certo domínio, até porque para ir para fazer pesquisa, né, de mestrado e doutorado, você tem que apresentar a proeficiência na língua. Então eu tive que fazer o IELTS, né, que tem o TOEFL, que seria para os Estados Unidos, e o IELTS é o que é válido na Europa. Eu fiz o IELTS, eu tinha que ter uma pontuação de 5, 6, agora eu não vou me lembrar, desculpa. Se eu não me engano era 5, e aí eu fiz 5,5, algo assim. E, então eu já fui, né, com um certo nível, mas o meu inglês era muito bom na leitura e na escrita, que são as habilidades que a gente desenvolve mais durante a pesquisa, né? Como tu tem que ler e escrever muito em inglês, eram habilidades que eu já tinha muito boas. Mas a questão do falar e do ouvir, eu lógico, já tinha um nível básico, mas lá eu aprimorei muito. Não posso me considerar fluente, né? Mas eu aprimorei bastante mesmo. Eu acho até legal para quem está nos ouvindo e quer seguir esse caminho, já sabe que precisa ter essa habilidade antes de estar prestando, né? Já se Sim, programando, né? Quem sabe até ao longo da graduação. sim, claro.
E como é que foi, então, que tu parou onde tu parou hoje? Como é que essa história mudou totalmente, tu trocou de caminho? Bom, eu voltei da Inglaterra, então foi no início de 2017, e no ano de 2017, então foi meu último ano de doutorado, que eu voltei assim só para fazer alguns arremates em pesquisa, fazer um ou outro teste que não deu para fazer lá, que eu fiz aqui. Então, meu 2017, eu estava pesquisando ainda e eu defendi o meu doutorado em dezembro. Só que como eu já vinha desde 2009 na graduação, né, nesse ambiente da universidade, eu já estava um pouco cansada. Eu senti que eu precisava de um tempo. E aí eu conversei com meu marido, ele também defendeu, ele também fez, né, mestrado, doutorado, e ele defendeu na mesma época que eu. Eu disse, vamos tirar janeiro para nós, né? Vamos em janeiro a gente vai descansar, tudo mais. Em fevereiro a gente vê o que acontece. E eu acabei engravidando em fevereiro. Então, assim, o meu marido, por sorte, ele logo conseguiu um emprego, ele é professor universitário hoje, e eu, como acabei engravidando, até parei de procurar, porque hoje em dia no país, quem é que contrata uma mulher grávida, né, para trabalhar sabendo que ela logo vai se afastar, enfim. Então, eu acabei me dedicando à minha gestação, e depois a minha filha nasceu, né, em novembro de 2018. Aí eu acabei passando esse tempo com ela também. Só que o que eu percebi? A gente terminou o mestrado e doutorado e fomos para São Paulo, que é a cidade do Guilherme. E lá eu vi a rotina que ele tinha de trabalho, né, como professor, que era uma coisa que eu já sabia, né, que é aquela coisa meio louca, sem rotina. Nesse semestre tu dá aula em tais manhãs e tais tardes e tais noites, no semestre que vem muda tudo. E tudo agravado pelo trânsito de São Paulo, né, que ele saía às vezes muito cedo, eu passava o dia sem vê-lo. E eu percebi assim que não era uma coisa que eu queria para mim. Não no sentido de não querer mais lecionar, que é um desejo que eu ainda tenho, mas eu não estou mais disposta a abrir mão de 4, 5 horas do meu dia para ficar no trânsito. Sabe, é uma coisa que quando a minha filha nasceu, perdeu um pouco o sentido para mim, porque eu fico pensando, nossa, tá, eu vou trabalhar, eu vou sair às 5 da manhã de casa, eu vou voltar depois da meia-noite, que horas que eu vou ter para minha filha? Sabe? Então passou a ser uma coisa que não fazia mais sentido para minha vida, não era algo que eu desejava para mim. E paralelamente a isso, então, eu comecei a me alternar. Eu passava um tempo em São Paulo e passava um tempo em Ibirubá, né, que é a minha cidade natal, no Rio Grande do Sul. E numa dessas oportunidades, surgiu um concurso para a prefeitura daqui. E eu pensei, vou fazer, porque também não existia a previsão de ser chamada logo, era uma vaga de cadastro reserva. E aí eu fiz e acabei passando. Então, hoje eu estou aqui em Ibirubá, né? O Guilherme, como está em home office, ele está aqui comigo, mas agora a gente tem uma previsão, né, de quem sabe nesse semestre que vem voltar a ser presencial, então não sei como isso vai funcionar para nós, né? Mas assim, então eu trabalho aqui, eu estou trabalhando em turno único, então eu trabalho de manhã até 1 hora da tarde. De tarde eu fico com a minha filha, o Guilherme está em casa, então também sempre trabalhando de casa. É uma coisa assim, é difícil você tentar explicar para alguém que não tem filhos a importância que tem você ter um tempo de qualidade para passar com a sua família. Claro que eu sei que você imagina e que você sabe que é importante, mas assim, é uma coisa que é uma realidade que só bate quando você tem Quando tem que filhos. viver, Quando tem que viver, Exato. isso que tu sabe, né? Exato. Então, assim, para mim é muito importante eu saber que eu saí do trabalho e o meu trabalho ficou lá na prefeitura. Em casa, eu sou mãe, em casa eu sou esposa, em casa eu tô aqui, né, para minha vida pessoal, enquanto a minha vida profissional ficou lá. Coisa que eu sei que como professora e pesquisadora não vai existir porque eu já vivi essa realidade. Então, assim, é isso que eu quero para mim para o resto da vida? Não, eu tenho consciência que não. Mas para o momento que eu vivo hoje, é perfeito, sabe? Era para acontecer mesmo. Exato. E o que tu faz hoje, assim? Conta um pouquinho da tua rotina de trabalho. Eu sou fiscal tributária, né? Então é uma área completamente nova para mim, mas como eu tenho aptidão, eu acho, né, que eu tenho curiosidade e aptidão para muitas áreas, é uma área que eu gosto também, que eu aprendi a gostar, né, lidar com legislação, lidar com IPTU e cálculo e, enfim, né, vistoria de estabelecimentos. É isso que eu faço hoje. Então, por exemplo, uma empresa quer abrir, né, uma empresa no município, sou eu que vou lá, vistorio, vejo se está tudo ok e emito o alvará dessa empresa. Quando tem uma denúncia, sou eu que vou lá também. Ai, que Né? bacana. Bem diferente, É bem né? diferente, assim, é legal, mas é meio monótono, né? É um trabalho que
todo dia é meio que a mesma coisa. Na pesquisa Sim. isso não existe. O meu trabalho todo dia é a mesma coisa, mas eu gosto muito, assim, não é, como eu já falei, né, não é o que eu quero para minha vida a longo prazo, mas por enquanto tá legal. E para fazer assim, se um estudante está nos ouvindo e quer prestar esse concurso para ser fiscal tributário, o que precisa? Tipo, tem que ter graduação, tem que ter pós? É qualquer graduação? Como é que, mais ou menos, como é que Assim, vai funciona? depender muito, claro, de cada cidade e quais vão ser as exigências de cada cidade. Aqui em Ibirubá precisa só de ensino médio, né? Então, assim, o meu cargo, na verdade, eu estou lotada dentro da Secretaria da Fazenda para trabalhar com tributos, mas eu tenho colegas fiscais que trabalham com fiscalização de obras, o fiscal ambiental e eu tenho fiscal sanitário também. O cargo é um só, então a prova caíram conteúdos de tudo. E nesse sentido, eu, por mais que esse cargo seja de nível médio, eu tive uma certa vantagem, porque eu tenho a formação ambiental. Então, muita coisa eu já sabia da minha graduação, ao mesmo tempo que passaram dois fiscais, né, nesse concurso, eu e a minha colega. A minha colega é engenheira civil, então ela também teve essa pequena vantagem de já ter o conhecimento da questão de obras, né? E hoje ela é fiscal de obras. Então, para o cargo em si, então não precisa de grande formação, mas eu acredito que se eu não tivesse formação superior, eu não teria passado no concurso. Ai, que legal. E qual tu diria que foi teu maior desafio aí na tua carreira, desde que tu iniciou assim o mestrado, que já é uma área assim, uma carreira, né, que tá se escolhendo? Eu diria que adaptação a mudanças, assim, a vida é um negócio que muda tanto e tão bruscamente, assim, eu tive que me adaptar a muitas mudanças que foram acontecendo, desde, eu comecei a graduação, comecei o mestrado, comecei o doutorado, eu não tenho dinheiro, tenho que ir atrás de bolsa, mas não vai ter, sabe? Então, assim, ou mesmo, na pesquisa tá dando tudo errado, quando é a hora de você desistir daquela pesquisa que você queria e, de repente, partir para um outro assunto, né? Sim, São desafios muito grandes, você tem que estar muito aberto a mudanças e saber lidar com as mudanças também. sim. E quais competências tu acha que são essenciais para se trabalhar na tua área hoje? Você diz na pesquisa ou na fiscalização Não, na tributária? fiscalização que tu tá hoje. Assim, por mais que não seja um cargo que exija nível superior, ter o conhecimento de tributação da área de contabilidade, economia, direito tributário é muito importante. Então, assim, eu estou inclusive considerando começar uma nova graduação mais focada nessa área, porque é bem legal, só que são muitos detalhes, né? E em se tratando de administração pública, os detalhes são bem importantes, assim, que nem eu vou fiscalizar um estabelecimento. O que eu preciso exigir? Eu não posso tirar isso da minha cabeça. Existe uma lei que determina, sabe? Então, assim, eu vejo uma irregularidade, mas se eu preencher um termo de fiscalização e ficar alguma informação omissa, aquele termo não vale. Então, eu não posso começar um processo para exigir que o estabelecimento se regularize, sabe? Eu acho que você tem que ter um conhecimento muito grande de quais são as suas obrigações e de como você tem que trabalhar, né? Porque sem isso todos os seus atos podem se tornar inválidos, porque eu, como fiscal, tudo que eu assino tem valor. Eu posso, se alguém processar a prefeitura, eu posso acabar respondendo judicialmente por isso, sabe? Da mesma forma que, sei lá, um engenheiro civil que projeta um prédio que dá algum defeito, né? Enfim, né? Cada profissão, você tem as suas responsabilidades e você é responsável por elas judicialmente. Sim. Uma coisa que tu comentou que eu acho legal a gente comentar assim também com a galera é que tu não quer fazer isso pro resto da vida, isso tu sabe. Mas Sim. agora é o que tá melhor se encaixando no teu momento, né? É que eu atendo muitos estudantes que estão no início, assim, escolhendo a sua graduação, ou estão se sentindo muito perdidos e acham que esse é o fim do mundo. E ontem até conversei com uma aluna que eu comentei com ela, tu não tá presa a uma profissão pro resto da vida. A gente muda, as coisas vão mudando e a gente vai se adaptando. E daqui, sei lá, quando tiver com 40 anos, pode mudar de profissão. E foi até que tu Sim, comentou que tu fez a graduação numa coisa, depois mudou o mestrado, mudou o doutorado e agora tá trabalhando uma coisa super diferente, né? sim.
Assim, eu sou uma pessoa muito aberta a mudanças. Eu entendo que existam pessoas que não são assim. Pois o meu marido, por exemplo, já é uma pessoa que é um pouco mais resistente. Talvez ele tenha aprendido a ser um pouco mais aberto em função, né, da convivência comigo, enfim. Mas assim, eu sou uma pessoa muito aberta a mudanças. E como eu comentei, né, não é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E eu tenho consciência, por exemplo, de que talvez quando eu desistir, né, quando eu parar de ser fiscal e eu quiser voltar à pesquisa, a lecionar, talvez possa ser tarde demais. Talvez, sabe? Mas aí é uma coisa que eu vou ver lá mais para frente, sabe? A Se vida tá preocupa sempre lá. mudando. Sim, Então, com assim, e certeza. uma coisa até que eu esqueci de comentar com relação à minha graduação. Eu fiz um tecnólogo. E aí eu decidi que eu queria ser professora. Mas hoje, a maioria dos concursos que existem para minha área não permitem a minha formação. Não permite um tecnólogo, Então, só assim, já um bacharel. conselho que eu poderia dar para as pessoas que estão escolhendo, eu não me arrependo de maneira alguma de ter escolhido o curso que eu escolhi. Eu fui muito feliz, eu ainda sou feliz com essa escolha. Mas se eu soubesse naquela época que eu gostaria de lecionar, eu não teria escolhido esse curso. Entendi. E como é que foi? O mestrado aceitou? O mestrado aceitou, o mestrado eu acredito que até hoje eles aceitam, porque o tecnólogo em gestão ambiental é uma área afim da engenharia, né? Porque a engenharia também é, né, do eixo de tecnologias, assim como o meu tecnólogo. Então eles aceitaram. Para te aceitar como aluno, grande parte dos programas vão aceitar. Eu acho que esse não vai ser o problema, mas a questão de fazer o concurso público para tentar ser professor em universidades públicas, claro, não, as particulares são outro caso, né? Mas em universidades públicas, por exemplo, se eu tenho uma vaga para ser professor de engenharia de materiais, eu não vou pedir apenas o mestrado e o doutorado na área, eu vou pedir a graduação em engenharia de materiais, coisa que eu não tenho. Então, é nesse obstáculo que eu normalmente esbarrei quando, né, eu fiquei atenta a Sim. concursos públicos para lecionar. Hoje faz tempo que eu parei de acompanhar, assim, mas eu acredito que ainda deva permanecer esse tipo de restrição. Eu até agora, quando tu comentou isso, eu lembro que eu entrevistei um professor que comentou exatamente a mesma coisa e ele se viu obrigado a fazer graduação em engenharia de materiais para poder lecionar e poder também conseguir, não lembro se era exatamente doutorado que estava obrigando, um concurso que ele queria fazer, acabou tendo que fazer também. Infelizmente, Então. né? É complicado. Eu entendo, eu realmente entendo essa exigência, mas ao mesmo tempo, né, se tu tá tentando planejar a tua carreira, fica complicado, porque às vezes tu vai ter que dar um passo para trás e começar de novo para depois poder atender um desejo no futuro que, será que é isso que eu vou querer no futuro de novo, sabe? Sim, É uma questão complicada, né? sim. Ainda mais que envolve vários anos, né? Uma graduação é no mínimo 4 anos. Exato, e aí se tu vai pensar ainda numa engenharia, que normalmente é uma graduação um pouco mais complicada, que as pessoas não conseguem concluir no tempo certo, né? Sim, complicado. E quais tu diria assim, tu teve algumas atividades que te ajudaram a chegar até aqui, que eu quero dizer assim, hábitos, rotina ou atividades mesmo que tu desenvolveu que tu acha que contribuiu e muito assim para toda a tua carreira, toda a tua jornada? Não diria que um hábito ou rotina, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então era uma coisa assim, a minha graduação eu fiz, as minhas aulas eram à tarde e à noite. Então eu tinha o hábito de acordar de manhã e revisar a matéria do dia anterior, sabe? Então eu sempre gostei muito de estudar. Então isso sempre me ajudou, mas eu nunca tive um tipo, vou, sei lá, caminhar para espairecer, eu vou fazer uma academia porque atividade física me ajuda. Nunca tive nada assim desse tipo. Sim. E o que tu diria assim, que tu gostaria de ter ficado sabendo no início assim, da tua graduação, que ia fazer toda a diferença? Ai, gente, eu não sei. Eu acho que muitas informações, né? Mas é difícil colocar, assim, ou pensar agora em retrospecto, porque agora eu já sei, né? Sim, Então, para mim, realmente, o que me deixou mais impactada foi o fato de que eu mudei de cidade. Então, eu não tinha uma rede de apoio ali, sabe? Ter uma rede de apoio é uma das coisas mais importantes da vida, e eu não digo isso só para estudar ou só, né? Para a vida mesmo. Eu tive muita rede de apoio na graduação, mesmo com os meus pais à distância. Eu tive muito apoio durante a pós.
Eu tive muito apoio, mesmo quando eu estava no exterior, eu estava sempre ligando para as pessoas, né, que eu amava, tudo mais. E na minha gravidez, então, nem se fala. Eu acho que, assim, de todos os desafios que eu já enfrentei na vida, a gestação e a maternidade é de longe, assim, a coisa mais desafiadora que eu tenho hoje, né? E é para sempre. Então, assim, uma carreira, uma graduação, tu pode mudar, tu pode desistir, tu pode recomeçar, mas tu não tem como recomeçar ou desistir de ser mãe, né? É uma coisa que tá aí para sempre na minha vida. Então, hoje em dia, o que pauta as minhas decisões, né, os meus planejamentos para o futuro é a minha filha. Ai, com certeza, imagino mesmo. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de complementar, que eu não te perguntei, comentar com a galera? Não, agora não me ocorre nada. Mas, assim, se o pessoal tiver alguma dúvida e quiser que a gente faça uma sessão de perguntas e respostas ou qualquer coisa do gênero depois, é possível também, né? A gente conversa um pouco mais aí sobre a minha jornada meio esquisita de... Muito obrigada pela participação, Carol. Eu vou deixar aqui teus dados embaixo do vídeo, um resuminho também, que aí depois quem quiser perguntar alguma coisa também tem teu contato. Então, muito obrigada por estar se disponibilizando em participar aqui com teu tempo, tua energia, contando tua história, que vai ser muito válida aí para quem está nos ouvindo. Ah, eu que agradeço de novo o convite, é sempre muito legal a gente conversar, especialmente porque eu sei que a minha jornada é bem pouco convencional, mas eu acredito que muitas pessoas no mundo, né, devam passar por esse tipo de empecilho e ficam se perguntando, mas meu Deus, por que só eu? Tipo, eu vejo as minhas amigas, tipo, todas lá com profissões, com carrão maravilhoso, com casa linda, e tipo, eu nem consigo lavar a louça no final do dia, sabe? Mas assim, eu não estou sozinha, eu sei disso. E que se né, alguma das pessoas que for assistir, né, esse podcast se sentir assim, saiba que você não está sozinho, com certeza. Se quiser, como eu comentei antes, então é só mandar né, uma mensagem, um e-mail, não sei, né, fazer um comentário e aí a gente conversa um pouquinho mais, se for o desejo das pessoas. Muito obrigada, então, Carol. A gente vai Tá? ficando por aqui e até o próximo podcast. Tchau!